O relato de hoje é o UFO rapta um casal em Ibiúna, interior de São Paulo. E antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para que seja avisado de novos vídeos do canal. E vamos ao que interessa. Se vocês estão preparados para mais um vídeo desse canal, se apressem e sentem logo no sofá, pois irá começar mais um relato de notícias alienígenas. A notícia era: dizem que um disco voador baixou em Ibiúna e seus tripulantes raptaram o casal. As primeiras informações vieram pelo telefone e logo aquela cidade ficou cheia de jornalistas e curiosos. Não foi confirmado o rapto. A polícia também não sabia de nada e muita gente ainda achava estranha essa situação. Mas existem advogados, médicos e outras pessoas influentes em Ibiúna que falam de estranhos fenômenos, citando o caso de duas bolas luminosas que diariamente percorrem o céu sobre a cidade, despertando curiosidade e temor nos moradores. No ano de 1968 a 1969, houve uma intensa atividade de observações ufológicas na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo. Nos meses de março a agosto de 1969, a onda ufológica chegou ao ponto de ter o pouso de um disco na cidade. E dizem até que um casal foi raptado. Teve de tudo um pouco em Ibiúna: avistamentos, pousos, presença de seres, os tripulantes das naves, sendo que todo o relato se deu por pessoas com alta credibilidade na cidade, pois eram fazendeiros, meteorologistas, advogados e até um ex-prefeito também abonava tais acontecimentos como testemunha do ocorrido. Tudo transcorria normalmente em uma noite calma na sala de imprensa da polícia em São Paulo. Os repórteres aguardavam algum tipo de ocorrência para se tornar notícia no outro dia. Perto das 2 horas da manhã, o telefone toca e todos pularam em suas cadeiras, pois aquele chamado poderia ser o grande furo de reportagem. Um dos repórteres pegou o telefone e ouviu o seguinte: "Alô, aqui é da cidade de Ibiúna, aconteceu uma desgraça aqui. Um caso muito estranho, um disco voador desceu na cidade e um de seus tripulantes raptou o casal. Venham depressa." A princípio todos pensaram em ser um trote, uma brincadeira de uma pessoa que não tem o que fazer. E sendo assim, o repórter desligou o telefone. E quando todos já estavam esquecendo a brincadeira, houve outro telefonema, igual ao primeiro. E desta vez um dos repórteres falou: "Gente, vamos avisar as redações, afinal de contas não custa nada. E vai ver se não houve realmente o tal rapto." Eles tomaram a decisão na hora certa, pois outras redações receberam o mesmo telefonema. Depois disso, a solução era de todos irem a Ibiúna para averiguar os fatos. E todos os repórteres saíram com seus veículos em direção à cidade de Ibiúna, a cerca de 74 quilômetros de São Paulo, o que dava mais ou menos 1h30 de estrada. Quando chegaram em Ibiúna, havia uma neblina encobrindo todos os casarios e não tinha ninguém nas ruas. Os repórteres então avistaram um táxi e dentro dele o motorista e 2 passageiras de São Paulo. O motorista ficou surpreso com a indagação dos repórteres sobre o assunto do disco voador e o rapto do casal. Disse ele para os repórteres: "É bobagem, garotos. Estou trabalhando desde o início da noite e não ouvi nada. Acho que foram enganados." Ele foi embora e rindo da situação ainda. Então os repórteres foram para a delegacia. Fizeram a mesma indagação sobre o rapto e o disco voador, mas o soldado de plantão também começou a rir e disse que fez ronda pela cidade e ninguém comentou o fato. Passando perto de um posto de gasolina, avistaram o vigia e fizeram a mesma pergunta. Aí obtiveram êxito e ouviram o que tanto esperavam. O vigia confirmou o ocorrido, só que ele disse que não foi ali. Foi em um bairro próximo, a cerca de 15 quilômetros. Os repórteres voltaram para São Paulo com mais sono do que estavam antes dos chamados telefônicos. Mas como Ibiúna estava com uma onda de relatos estranhos,
Eles voltaram semanas mais tarde para apurar os assuntos. O fenômeno que aparece são duas bolas de fogo muito rápidas que fazem evolução e parecem ter inteligência no comando. Aparecem quase todas as noites, em horários distintos, no bairro dos Pintos, cerca de 63 km de São Paulo. Perto da onde ocorrem os avistamentos, a venda do seu Salvador, o assunto não é outro. Quem viu e fala com certeza é o Sr. Luiz. Ele diz: "Não sei se era disco voador ou mãe do ouro, mas eu vi as duas bolas fazendo evoluções no céu com grande velocidade, por cima dos morros ali perto." Outro também que tem no seu relato é o Sr. Antônio Bina, que também viu e descreve o seguinte: "Tem hora que é só uma luz, outra vez aparecem as duas, fazendo curvas em extrema velocidade e aparecendo e desaparecendo. É um fenômeno muito estranho." A Fazenda Bonanza fica no quilômetro 63 da rodovia Regis Bittencourt, e é nesta fazenda que o fenômeno ocorre com maior frequência e é melhor observado. De propriedade do Sr. Elias, ele sempre reúne amigos e parentes para ver o fenômeno. Ele não gosta muito de divulgar o assunto, sendo sempre pessoas muito próximas a participar desse evento, pois teme pelos seus empregados que já estão com medo de trabalhar ali. Eles já estão falando que a fazenda é assombrada. No mês de março de 1969, o Sr. Gazé, advogado que mora em São Paulo, mas passa os finais de semana em Ibiúna, em sua fazenda, foi surpreendido certa noite por um objeto luminoso em cima do telhado de sua casa. Não fazia barulho algum, mas foi assustador e toda a casa tremia. Com medo e assustado, ele e sua esposa correram e entraram na casa e se trancaram, sem a coragem para ver o que ocorria do lado de fora. Contou o fato para amigos e vizinhos e alguns acreditaram e outros não, ficando apenas com mais um relato de aparição na cidade. 2 semanas depois desta aparição, ocorreu de novo, agora na Fazenda Bonanza, e desta vez o Sr. Elias e seus empregados presenciaram 2 luzes amarelas tipo holofotes fazendo evoluções sobre o morro em frente à sede da fazenda. 1 semana depois, repetiu-se o caso na fazenda, sendo que agora levou mais tempo. A aparição agora ficou das 20h30 até as 22h30, fazendo evoluções e deixando todo mundo assustado. Outra testemunha e também advogado que viu foi o Sr. Sebastião, genro do Sr. Elias. Mas quem viu os objetos luminosos de mais perto foi o Sr. Renato, administrador da fazenda. Ele se viu frente a frente com a bola de fogo, cerca de 15 metros de distância na estrada, quando ele ia chamar um médico para sua esposa que estava passando mal, sendo que ficou apavorado e voltou para casa, deixando o médico para o outro dia. Em outro domingo, mais um grupo de pessoas foi à Fazenda Bonanza e viram as luzes no morro por cerca de 8 minutos. O genro do Sr. Elias, o Sr. Sebastião, pegou o seu carro e entrou no mato em direção ao objeto, sendo que quando estava próximo, seu carro ficou preso e a luz sumiu daquele ponto, aparecendo em outro, longe do veículo. Seu Edgar, que também é amigo do Sr. Elias e foi testemunha do que aconteceu na fazenda, ele escreve o seguinte: são 2 luzes em forma de círculos bastante luminosas, de cor amareladas, mas sem irradiar esta luminosidade. Elas correm juntas, ora estão devagar, ora estão em alta velocidade. Não emitem qualquer tipo de som ou barulho e sempre voam a cerca de uns 6 a 10 metros do solo, no alto do morro. O prefeito de Ibiúna, na época, o Sr. Antônio José Soares, fala que viu o objeto quando regressava da capital para Ibiúna, por volta das 22 horas, em companhia do Sr. Ayrton Ramos, quando estavam na rodovia Raposo Tavares, próximo ao quilômetro 23, disse ele: era uma bola vermelha que, vez ou outra, mudava a tonalidade e parecia ser movida por uma força inteligente.
O fato também foi confirmado por vários moradores do bairro dos Pintos que tiveram a oportunidade de acompanhar os movimentos do estranho objeto. De acordo com o Sr. Elias, proprietário da Fazenda Bonanza, ele acha que são reações naturais de uma nascente com água radioativa que existe na sua propriedade. Mas moradores mais antigos comentam que este caso já ocorre há mais de 10 anos no local e até hoje não tem uma explicação razoável. Até porque, se fosse algo natural, não ficaria fazendo evoluções e sumindo e aparecendo em lugares diferentes. Então, gostaram desse vídeo? Por favor, comentem, deixem seu like e se inscrevam, pois vão me ajudar bastante. E mais uma vez agradeço e valeu!